É bom que não precisa sentar no café, a gente vai voltar direto. Tudo bem, pessoal? E aí? Como que vocês estão? Como foi a semana? Como foi no trabalho? Como foi com você? Como que você está? Você está bem? Como que você tem passado? O que que você tem feito de bom? O que que você tem conseguido melhorar? Quais são os pontos que você identificou que precisam ser ajustados? Como que está a tua vida? Como que está a vida do teu amigo? O que que você tem feito para ajudar as pessoas ao seu lado? Você tem procurado reconhecer-se? Como que tem acontecido isso com você? Como que tem sido esse processo da iluminação com você? Tá fácil? Tá difícil? Como que tem acontecido? Como que tem ocorrido com você? Quais são as experiências que você tem passado ultimamente? Quais você tem conseguido vencer? Quais você tem conseguido entender? Quais você tem perdido por enquanto? E o que você tem feito? Vamos pensar um pouquinho? Quantas vezes você acabou falando não? Ou quantas vezes você falou sim quando você tinha que ter falado não? Como que isso funciona dentro de você? Você fala sim para tudo, você fala não para tudo. Como que é isso aí? Como que funciona? Tudo bom, Francisco? Perante um desejo, como que eu devo reagir? Porque o desejo é uma ação. Ou é uma ação sua, ou é uma ação que veio programada. Por exemplo, DNA. Você recebeu uma série de formas de pensamento. Francisco, você quer por aqui ou você quer no WhatsApp? Qual que você prefere? Você recebe do DNA uma série de formas de pensamento em formato de frequência. Quando você se depara com uma dessas imagens na rua, essa imagem vai gerar em você uma reação. Como que você trabalha isso dentro de você? Tá me ouvindo, Francisco? Se não, a gente fala mais alto aqui, tá? Como que funciona essa reação dentro de você? Como que é? Pessoal, é sério? Reconhecer. Então, mas como que você reconhece alguma coisa que não está dentro? Você falou de imagem que você viu? Foi disso que eu falei. A imagem recebeu no DNA. Você pode
Posso. Você recebe do DNA, pelo DNA, uma série de formas de pensamento armazenadas em frequência, certo? Essas frequências ficam gravadas na pituitária. Você não tem a imagem do que aconteceu, mas você guarda a emoção. A emoção. Desculpa, gente, teve uma mexidinha aqui. Ai, cara. Coisa. Só um segundo que nós vamos ajustar uma coisa aqui. Boa noite, Francisco. Boa noite. O Marcos já vem, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Tá, obrigado. Não, mas a dona Alessandra falando que acabou de entrar em reunião com o chefe dela, que vai sair de férias, a chefe na segunda-feira. Então, ela não vem. Qual foi a pergunta que ele fez? Eu estava tentando conectar o Francisco e eu não ouvi a pergunta, não entendi. Ele foi repetir a pergunta e tocou de novo. Perante um desejo, como isso funciona dentro de você? Perante um desejo, qual a reação? Isso. Como isso funciona dentro de você? Mas a gente já pode responder já assim? Acho que sim, isso. Ele falou, vamos lá? O meu ver é pela razão. Diante de um desejo, qual a minha reação? É agir pela razão e não pela emoção. Né? Descobrir o porquê desse desejo, o que esse desejo traz. Né? Aí, então, você tem que usar a razão nesse ponto. O que esse desejo traz, se você for só pela emoção, aí você corre um sério risco de passar por experiências. Do meu ponto de vista, né? Mas eu acredito que não seja nesse sentido. Não seja nesse sentido a pergunta dele? Porque suponhamos que eu desconheço o que é razão. Então, o que acontece dentro de mim? Como que é que acontece essa coisa dentro de mim? É aí que eu entendo. Bom, se você não desconhece a razão, então você vai agir só pela emoção. Sim, sem dúvida. Mas como é que. Como se comporta isso dentro de mim? Tá, então, aí eu estaria Porque falando dentro de mim, então você está falando já Não. com a razão, né? Nós, pela razão, vamos chegar ao ponto, é o meu entendimento, ao ponto de como isso age dentro de mim. Sim. Pela razão. Agora, como isso age dentro de mim? Então, se é pela razão, eu não vou usar da emoção. Está chegando, vamos ver. Eu vejo uma pessoa, eu olho uma pessoa, e isso tem impacto. O impacto é a reação perante aquilo que eu vi. Aí você estaria usando de ação e reação. Sim. Tá, mas Então, quem usa da razão não que usa de gera ação e isso? reação.
nós vamos, de qualquer modo, utilizar a razão. Então, pela razão, o que gera isso? O que gera isso é o desejo ou a emoção do desejo? Não, a reação. Ou a reação. Foi o que eu disse. Aí é onde eu quero chegar, foi o que eu entendi. E a pressão deu uma caída. Ó. Melhor. Perante um desejo, o que a gente estava falando aqui? Que você recebe pelo DNA uma série de informações advindas do teu pai e da tua mãe. E essas imagens não são fixadas em você através de imagem, mas através de frequência. Frequências essas que são armazenadas na pituitária. Portanto, quando você vê uma situação na rua, uma imagem, obrigado. Tá muito calor aqui, eu estou transpirando muito. Quando você vê uma imagem na rua que te gere aquela mesma emoção, por um processo de frequência. Por isso que a gente fala que o ser humano não é movido a energia, né? O ser humano é movido por frequência. Então aquela frequência ativa os cristais de apatita, que ativam a pineal, que ativam a pituitária, e que através de sentimentos e emoções, o que você viu vai se manifestar através de uma reação. Reação essa que pode ser de prazer, satisfação ou de prazer. Como que você trabalha isso dentro de você? Eu vou pegar uma água, tá? Mas como que você trabalha isso dentro de você? Perante uma situação e perante uma ação que você recebe, como que isso acontece dentro de você? E aí, como que você funciona? Como que você funciona, Francisco? Como que você funciona? Perante uma ação, como que você reage? Como que é? Pode ser uma reação boa, como pode ser uma reação ruim, no caso. O que é uma reação boa e uma reação ruim? A boa é de felicidade, a ruim é de perplexidade. Porque o ponto em questão aqui é assim: considerando que você recebe uma carga de frequência via DNA, como que você pode identificar essa carga em você? Porque você não consegue ter imagens. O que você tem são sensações. Sensações essas que te remetem a
prazer, desprazer, felicidade, tristeza, euforia, depressão, enfim, ela gera em você uma série de estados diferentes, dos quais, por vezes, você não consegue trabalhar. E, por vezes, você fala assim, pô, mas peraí, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Né? Ou você fala assim, caramba, eu já venci essa emoção. 5, 6 anos depois ela volta com você. Você fala, mas peraí, mas por que isso voltou? Se é uma situação que eu já venci na minha vida, por que ela acontece de novo? Como que eu identifico isso? Por quê? Porque o que acontece? Se a gente não tiver consciente em uma situação, a gente é levado pela emoção. Por exemplo, eu posso gerar um estado de emoção aqui, emoção essa que vai remeter você a um conjunto ideológico do qual você foi montado, e através dessas emoções você cria uma associação de prazer, de satisfação ou não. Por exemplo, você é uma pessoa que quer fazer o bem para todo mundo, né? E aí eu coloco uma música aqui suave, vou dar um exemplo, quer ver? Deixo o ambiente assim, né? Todo harmonioso, e começo a falar mais baixinho, eu começo a falar, irmãos, nós estamos todos juntos, vamos lá, a gente precisa começar a levar o bem para todo mundo, a gente precisa ser bom. Posso ligar o ventilador? E aí, através da emoção, eu acabo induzindo a você a tomar uma série de ações, as quais não está no seu domínio, porque eu estou trabalhando dentro de você com registros akáshicos, que a gente chama, né? Das quais você não tem conhecimento. E aí o que acontece? Você acaba associando a uma imagem pré-formatada que você tem, associação que aquele local é o melhor local do mundo, por exemplo. Entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Você acaba criando uma imagem falando que o que está acontecendo com você é uma coisa fantástica. Vou te dar um exemplo. Em 1980, quando eu comecei a ter contato com esse tipo de conhecimento, que nós chamamos de sabedoria, né? Mas para que fique mais transparente a todos, conhecimento. Foi dito que a gente mudaria o mundo, que a gente faria um mundo bem melhor. Bom, vamos colocar 80 para 2020, são 40 anos. O que aconteceu nesses 40 anos? Qual foi um mundo bem melhor que a gente conseguiu verificar que realmente mudou? Porque veja, de repente eu estou criando uma ilusão e estou vivendo nessa ilusão. E aí um termo que o meu pai falava para mim, que ele aprendeu com o meu avô, que era italiano, ele falava assim, enquanto os cachorros ladram, a caravana passa. Quer dizer, enquanto você está aí nessa ilusão de mundo bem melhor, de que nós estamos fazendo bem para a humanidade, que nós estamos mudando, que nós não estamos não sei o quê, a caravana está passando. Então é assim, o quanto que você se deixou ser manipulado por imagens que você já tinha.
E como que você faz para sair desta programação? Porque no fundo é uma autossugestão que você aceitou. Não é? Veja, eu estou falando um montão de coisa aqui. Você pode acreditar ou você pode não acreditar, né? Agora, se você acredita, você está dando razão para aquilo que eu estou falando, né? O que pode ter acontecido com todo esse povo que acreditou no mundo bem melhor. E aí eu queria dizer assim, queria perguntar, cadê esse mundo bem melhor? Está melhorando? Não. Como que está isso? Como que está isso? Para quem que está melhorando, né? E o que está melhorando? Então, a aula de hoje, ela tem por objetivo alertar a gente para um ponto. Que perante um sentimento, perante um sentir, a razão jamais deve ser esquecida. O que significa isso? Olha, eu estou sentindo que com todo esse conhecimento que você me deu, eu posso subir num prédio, pular que eu vou sair voando. Eu sinto que isso é verdade. Eu sinto que isso é verdade. Porque agora eu tenho a força. Agora eu acredito. Agora eu sinto que eu posso voar. Aí você sobe em cima do prédio e pula. O que vai acontecer? Não vai acontecer. Vou suar bastante. Vou começar a molhar tudo. Portanto, perante um sentir, o quanto que a gente despreza a razão. O quanto que a gente não considera a razão como ponto a ser analisado. Por exemplo, vem uma pessoa, vamos pegar um exemplo, um exemplo. Vem uma pessoa de 31 anos aqui no Agro, por exemplo. E essa pessoa, um rostinho bonitinho, uma carinha bonitinha, uma feição bonitinha, e fala um monte de coisas bonitas, fala assim, puxa, eu estou querendo mudar, eu estou querendo melhorar, eu estou querendo ser diferente, eu estou querendo não sei o que, eu estou querendo não sei o que lá. O quanto que isso é verdade? O quanto que o que uma pessoa fala deve ser considerado? Não é? Porque de repente, veja, eu estou aqui com a maior boa vontade de passar essa sabedoria para todo mundo. E aí vem essa pessoa e se mostra uma ovelha, mas lá no fundo é um lobo. Como que a gente age com uma pessoa dessa? Porque veja, perante o reconhecimento de uma verdade, nada te segura. Absolutamente nada te segura. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quem está casado, tem filhos e nos acompanha aqui, inclusive você, Francisco. Aí, independente de filho, pode ser pai, mãe, avô, avó, enfim, né? Uma pessoa que você queira bem. Se essa pessoa ficar ruim 2 horas da manhã, se ela ficar doente 2 horas, enfim, está passando mal 2 horas da manhã, você vai falar para ela esperar até as 8 horas da manhã para ela levar, para que você a leve no médico, ou você vai levar na hora que ela estiver passando mal? Na hora. Teu filho, se o teu filho ficar doente,
2 horas da manhã, com febre de 41, 42 graus, tossindo, vomitando, você vai falar para ele assim, ó, espera um pouquinho que eu quero dormir agora, espera que eu só vou te levar amanhã quando ficar, porque agora eu estou com sono. A gente faz isso? Não faz. Não. A gente não faz. Né? Nesse momento, o que você usa? Você usa a razão. E qual é a razão? Procurar um médico, procurar um hospital. Né? Então, por que as pessoas, perante uma verdade, perante o reconhecimento de uma verdade, elas não tomam uma decisão, elas não tomam uma ação? Qual é a dificuldade? Não é? Qual é a dificuldade? Pessoal da live que está nos acompanhando. Por quê? Ou qual é a razão que nos faz procurar no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D? O que acontece na gente? Que a gente sempre procrastina uma decisão. A gente usa o sentir, a gente usa a razão, a gente usa a satisfação e prazer. O que acontece dentro da gente? O que acontece? O que faz a gente, ou o que precisa acontecer para a gente tomar uma decisão? Será que talvez a gente precise parar o mundo mais um ano? Será que se o mundo parar mais um ano, a gente acorda dessa ilusão? Se precisar, a gente para. Se precisar, a gente para. O que precisa acontecer para fazer a pessoa sair da ilusão? O que precisa acontecer para a pessoa começar a utilizar a razão? Né? O que mais precisa ser dito que já não foi dito, né, Francisco? Essa semana toda. O que mais precisa ser dito? Por exemplo, tem umas 30 aulas lá, eu estava vendo isso, a gente conversou ontem, né? Aí eu estava dando uma olhada lá. Nossa, quanta coisa tem. Quanta coisa tem. Quanto tem para estudar ali? Quanto tem? Quanto? Os textos, né? Fora os textos que tem no site do Ágora, né? Você já viu lá? Já. Quantos Principalmente textos? a parte da alimentação, eu dei uma olhada. Quantos textos tem? Quantos? Será que a gente precisa parar mais um ano para fazer o pessoal acordar? Não. Acho que não. O que é um ano do planeta perante 300 mil anos que a gente não sai disso aqui? Né? Perante 3 ciclos de 25 mil anos, 3 ciclos de 26 mil anos, o que é um ano a mais e um ano a menos se fizer você acordar? O que precisa acontecer, né? Para a gente começar a caminhar pela razão. Começar a entender
que o mundo sempre foi isso. O mundo sempre foi isso. Que o mundo ele foi criado para essa finalidade. E que este planeta Terra ele foi feito para cumprir essa função. Não existe outra função. O que precisa acontecer para fazer o consciente chegar na consciência? Eu acho que por hoje é isso, tá? Segunda-feira a gente vai conversar mais. Segunda-feira tem o módulo 1 começando às 8 horas da noite. Segunda-feira a gente começa mais uma turma aqui no Ágora, com um conhecimento e com uma sabedoria completamente diferente de tudo aquilo que você já escutou. Nós ainda vamos conversar, gente, se nós vamos passar pela live. Acredito que não vai ser passado. Aquele que quiser participar, eu peço a gentileza que entre no site do Ágora, se inscreva. O modelo qual ele quer participar, se é por WhatsApp ou se é presencial. Pessoas de São Paulo e do Grande ABC, somente presencial. Pessoas de outras cidades e de outros estados, aí sem problema nenhum a gente pode passar via WhatsApp, tá bom? Mas o que eu gostaria de deixar para vocês hoje é esse ponto de análise. O que precisa acontecer para te tirar da ilusão? Para te trazer para a consciência? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Francisco. Fique em paz. Até segunda, 8 horas. Tchau, gente.